Shalom! Na continuidade da nossa série de meditações sobre a volta de Cristo, hoje nós queremos falar sobre um sistema. Queremos falar sobre o sistema babilônico, o sistema religioso, social e político que vai abrir as portas para um governo mundial do anticristo. E eu quero compartilhar com você a respeito disso, porque a Bíblia ela traz muitos princípios e os acontecimentos de hoje, eles nos fazem refletir o quanto o mundo está sendo preparado para esse tempo final. Mas antes de entrarmos nesse tópico, vamos orar. Pai, nós pedimos a Tua graça sobre nós, que o Senhor nos capacite nesse estudo, nos dando a revelação necessária para compreendermos a verdade. Eu peço que o Senhor nos ajude a estabelecer os absolutos, a Tua palavra, para que a nossa vida seja norteada por ela nesse tempo tão difícil. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos lá em Apocalipse, nos capítulos 6 a 16, uma série de juízos, né? São selos, trombetas, taças, que na verdade revelam níveis de juízo, de condenação que virão sobre a Babilônia e sobre o reinado do anticristo. Quando a gente olha para esses textos, a gente vai ver que Deus já deixou registrado na Bíblia a realidade da existência desse sistema malignizado, sistema religioso malignizado, e como ele iria atuar no final dos tempos, mas principalmente a Bíblia nos fala sobre o juízo de Deus sobre esse sistema. Aliás, o livro de Apocalipse é um livro muito rico. Se você não tem lido, há muitas pessoas que preferem não ler, têm até medo de ler o Apocalipse. Eu quero dizer que o livro do Apocalipse, ele revela as coisas do fim, revela sim que o inimigo vai se levantar, mas é essencialmente o livro que revela a vitória do Cordeiro, que revela o quanto o Cordeiro vai prevalecer em relação a todo esse sistema que o inimigo vai estabelecer no mundo. Então, ler o Apocalipse nos enriquece. A gente pode começar olhando hoje, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 12, os versos 7 e 8, que dizem assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos pelejaram, mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, a Bíblia está falando que haverá uma guerra, haverá uma batalha. Miguel e seus anjos vão vir contra o dragão, Satanás, a antiga serpente, e eles vão bater de frente. É uma guerra espiritual, não visível aos nossos olhos. Mas essa guerra, ela vai ser sentida, percebida no reino material, ou seja, no mundo físico, a partir das consequências do que acontece no mundo espiritual. Só que a Bíblia diz que o dragão e seus anjos vão guerrear, mas não vão prevalecer e eles vão perder o espaço que eles tinham. No capítulo 14 de Apocalipse, lá no verso 8, a gente lê: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ele está falando que a Babilônia vai cair. Babilônia não vai se sustentar, vai cair por causa da força e do poder do Cordeiro. No capítulo 16 de Apocalipse, no verso 19, nos diz que a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Babilônia, muito mais então do que uma cidade, embora
a descrição muitas vezes pareça de uma cidade, de um lugar geograficamente falando, Babilônia, mais do que isso, é um sistema. E está dizendo que em função desse agir de Babilônia, do sistema religioso social babilônico, as nações vão cair. Então, nós sabemos que tudo isso, na verdade, tem a ver com um grande movimento das trevas que buscará um governo único sobre o mundo. A meretriz Babilônia, ela tem um início. Quando a gente olha na Bíblia, a gente está olhando, por exemplo, Apocalipse, citando aí, né? Caiu a grande Babilônia, mas quando a gente olha para Gênesis, o livro de Gênesis nos fala do início de tudo. Por quê? Porque a meretriz Babilônia, ela tem o seu início com Nimrod e Babel. E eu convido você a ler comigo agora em Gênesis capítulo 10, os versos 8 a 10, que vão nos ajudar a compreender claramente o início de tudo. Vamos lá. Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Agora, se vamos para o capítulo 11, o verso 4, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Então veja, tudo começa com Nimrod, que se torna poderoso, e esse mesmo Nimrod que se torna poderoso é o fundador de Babel, o início de Babilônia. E aí falamos da Torre de Babel. Capítulo 11 vai descrever que, liderados por esse homem chamado Nimrod, então as pessoas se unem e querem erguer uma torre. Veja que ele está dizendo, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre que toque, que chegue até o céu. A grande questão aqui é que eles não estavam preocupados ou desejando criar uma torre para chegar a Deus. Não é que eles, Deus está lá no céu, vamos erguer uma torre e chegar até Deus porque nós queremos Deus. Não é isso. O que sabemos é que o intuito da criação da torre tinha por objetivo dominar os poderes cósmicos, os poderes do universo. Então, tudo que eles desejavam era isso, porque os antigos, eles olhavam as estrelas, olhavam os céus, muitos, e como hoje ainda acontece, muitos atribuíam poderes independentes, ou seja, o Sol tem um poder independente, a Lua tem um poder independente, de certa forma diziam que eles eram deuses. Então, a adoração à Lua, a adoração ao Sol, tudo isso fazia parte do contexto religioso daquela época. Então, olhavam para o Sol e adoravam o Sol e queriam conquistar o poder desse Deus, dessa divindade chamada Sol. Então eles decidem construir uma torre para que eles possam chegar lá e começar a atrair e dominar os poderes cósmicos. Agora, quando a gente olha o que eles estão querendo fazer, nós descobrimos aqui 3 coisas. Primeiro, eles queriam criar um nome para si. Eu vou chamar isso de posse. Veja que ele se tornou um poderoso diante da criação de Deus. Então, eles queriam criar um nome para si, posse. Eles queriam ter um nome célebre, ou seja, fama, prestígio. E eles também queriam dominar os poderes cósmicos, criar a torre para dominar os poderes cósmicos. Esse era o propósito do que eles estavam fazendo. E aí então eu destaco posse, prestígio e poder. Eles queriam criar um nome, posse.
ter um nome famoso, prestígio, eles queriam dominar os poderes cósmicos, poder. Ora, se a gente olhar em como tudo na verdade começou lá atrás, Ezequiel capítulo 28 nos fala a respeito da queda daquele querubim que tinha acesso diretamente ao trono de Deus. E esse querubim, ele foi enchendo o seu próprio coração de iniquidade, até o momento em que Deus trouxe juízo sobre ele e o lançou sobre a terra. Ora, esse querubim, o anjo de luz, que se tornou Satanás, o adversário, ou dragão, como diz o Apocalipse, ele desejou 3 coisas: posse, prestígio e poder. Quando a gente olha para a tentação no jardim, esse mesmo Satanás, adversário, personificando a serpente ali no jardim, ele vai tentar em 3 áreas o homem e a mulher, a criação de Deus. Quais foram as áreas que ele usou para tentação? Posse, prestígio e poder. Tudo que foi semeado no coração da mulher e o homem também acabou aderindo a isso é posse, prestígio e poder. Olha lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus ele vai iniciar o seu ministério, ele se retira no deserto e ele passa 40 dias no deserto, ele jejua, ele busca a presença do Pai, ele vai iniciar o seu ministério, escolher os seus apóstolos e ali Satanás vem tentar Jesus. Em que área? Posse, prestígio e poder. E até hoje, inclusive dentro da igreja evangélica, nós vemos Satanás entrando com posse, prestígio e poder. Ora, quando a gente olha isso e entendemos que Babilônia, na verdade, é um sistema religioso, então eu posso afirmar que sistema religioso é a forma como a religiosidade do povo se expressa, e isso inclui evangélicos. Se eu penso na Babilônia como um sistema religioso do anticristo, eu posso dizer que mesmo igrejas evangélicas estarão dentro do sistema malignizado do anticristo para trazer um reinado de terror sobre a terra do mal, do pecado de Satanás. Então, posse, prestígio e poder sempre foi, sempre tem sido e será a estratégia de Satanás para estabelecer a sua vontade e fazer com que as coisas funcionem do seu jeito. Bom, eu quero pegar Nimrod e trazer um pouquinho num contexto de uma festa que é usada hoje e que é, vamos dizer assim, algo que mostra como o sistema malignizado religioso tem entrado nas igrejas, inclusive evangélicas. Então, Babilônia, o Natal e Nimrod estão entrelaçados. Para que você possa entender a ideia de sistema religioso, então, a gente precisa olhar para exemplos. Então, por exemplo, o Natal. O Natal é uma mistura de diversas tradições pré-cristãs. Por exemplo, o mitraísmo persa, o culto a Horus, o Dionísio grego, são exemplos de como há uma mistura de diversas tradições pré-cristãs com coisas cristãs. Porque por trás de tudo isso existem 2 coisas principais: a doutrina de Nimrod e de Semíramis. Nimrod e Semíramis, que era a mãe dele, já vou falar sobre isso. E o solstício de inverno no hemisfério norte. Então, na verdade, o que está por trás? O culto ao Deus Sol. Como assim? Vou explicar. Depois da morte do seu pai, Nimrod, ele pratica o incesto, ele se casa com a própria mãe, que era Semíramis, né? E ele se torna, então, um rei poderoso. Por isso ele é lá em Gênesis capítulo 10, capítulo 11, mostrado como um líder, um rei, um caçador poderoso diante do Senhor. Não diante do Senhor no sentido de buscar o Senhor, mas diante do Senhor porque ele estava agindo na criação do Senhor. E esse Nimrod, né, se casa com a própria mãe.
Mas ele morre prematuramente, ele morre cedo. E Semíramis, então, começa a propagar a doutrina de que Nimrod, ele subiu ao céu e sobreviveu como um ente espiritual. E havia na casa deles, então, um grande tronco de árvore morta. E então, Semíramis começou a divulgar que daquele tronco de árvore morta havia nascido da noite para o dia um grande pinheiro, uma grande árvore, na verdade, né? Não o pinheiro como nós vemos hoje, como muita gente enfeita na época de Natal, mas uma árvore cresceu ali. E essa doutrina divulgada por Semíramis, ela mostrava, ou divulgava, né, ou enfatizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida, que, na verdade, está na origem da doutrina de reencarnação, de outras vidas, enfim. Então, Nimrod morreu, né, prematuramente. Semíramis, a sua mãe e esposa, divulga que ele, na verdade, reviveu e agora é um ente espiritual, que uma árvore nasceu do dia para a noite e essa árvore representava o próprio Nimrod que havia revivido. E todo ano, no dia do seu aniversário, Nimrod vinha e trazia presentes nessa árvore, deixava presentes ali na árvore sempre viva, que representava a reencarnação ou representava uma nova vida desse Nimrod. E o dia do aniversário de Nimrod era 25 de dezembro. Então aí você vê, você liga os pontinhos, você sabe que a celebração 25 de dezembro de Natal, que muitos cristãos professam, na verdade, nada mais é do que a celebração ao Deus Sol. Então, Nimrod, o filho marido de Semíramis, sob vários nomes, ele passou a ser adorado como um verdadeiro Messias. Ele é chamado também culturalmente filho de Baal ou Deus Sol. Então, quando se faz uma celebração de 25 de dezembro, está, na verdade, sendo trazido para dentro do cristianismo uma celebração pagã. Como é que isso aconteceu? Lá atrás, quando Constantino se converteu, a história diz que ele se converteu, mas temos dúvidas quanto a isso. Constantino, ele, num ato, vamos dizer assim, num decreto presidencial, tornou todo o Império cristão. Abriu as portas para aceitar o cristianismo, que antes era perseguido, agora se tornou uma religião do Estado. Só que para que houvesse paz no Império, ele então estabeleceu que toda pessoa já nascia cristã. E não apenas isso, os pagãos, eles tinham as suas festividades. Como é que isso ia ficar? Bom, os pagãos queriam continuar festejando os seus deuses. Então, Constantino pegou festividades pagãs e deu nome cristão para elas, de forma que pagãos e cristãos podiam celebrar a mesma festa, só que cada um dava um nome diferente para a mesma festa. Então, 25 de dezembro, ele era a celebração da festa do Deus Sol, sempre foi. Só que quando Constantino faz isso, e isso depois é implementado dentro do Império, os cristãos acabaram absorvendo a celebração ao Deus Sol como se fosse a celebração do nascimento de Jesus. No entanto, o nascimento de Jesus nunca tinha sido celebrado até ali. Começou a partir da absorção da festa do Deus Sol dentro do cristianismo pelo imperador. O que é isso? Sincretismo. Bom, tem outras festas que cristãos também trazem do paganismo para dentro. Por exemplo, a festa junina, que é uma celebração politeísta, vamos dizer assim, porque está invocando outros deuses ou santos, que na verdade, pessoas que já morreram e que são consideradas como vivas, que estão atuando hoje na Terra, enfim. Festa junina, a virada do ano, por exemplo, o mês de janeiro ele não existia originalmente no calendário. Na verdade, janeiro e fevereiro não existiam.
foram acrescentados depois num ajuste do calendário, né, para que ele pudesse estar melhor configurado, mas ao mesmo tempo o primeiro mês do ano, ele, no calendário judaico, vamos dizer assim, é Rosh Hashanah, né? É o primeiro, é o cabeça, é o que começa, é o mês da Páscoa, que seria hoje, ali, março, terceiro mês, né? Ou entrando abril. Então, Rosh Hashanah, a entrada do mês, ou cabeça do mês e do ano, né? Mas quando se acrescenta 2, se desloca a cabeça do ano no calendário bíblico e coloca-se como primeiro mês do ano, janeiro. Por que janeiro? Porque ele era consagrado, ou é consagrado, ao deus Janus. O deus Janus é o deus da entrada, da proteção. Então, o que se começou a celebrar foi a entrada do ano sob os auspícios, os cuidados e proteção do deus Janus. Então, quando se faz a celebração de virada de ano, e hoje você vê muita festividade, fogos, né? Muitas oferendas na praia, em rios, quando você vê toda essa festividade em torno da virada do ano, é porque se está celebrando ao deus Janus. E quando se faz a celebração de 31 para 1º, o que se está buscando é que o Deus das entradas, o Deus da proteção, venha proteger a entrada do novo ano. Então deslocou-se o calendário bíblico e se colocou como cabeça do ano a adoração ao Deus Janus. A maioria dos cristãos nem se dá conta. Celebra a virada do ano por tradição, assim como desde o início foi colocado como tradição celebrar a virada do ano, sem que as pessoas levassem em consideração que isso é sincretismo, é a mistura entre princípios, doutrinas cristãs e doutrinas pagãs. E isso, queridos, acontece em outras esferas, em muitas outras esferas também. Então, por exemplo, há igrejas, há denominações que hoje estão aceitando e consagrando pastores e padres que vivem fora dos princípios de Deus, ou seja, homem casado com homem, mulher casada com mulher. Então, as igrejas estão começando a aceitar isso normal e consagrando pastores e padres nessas condições. Estão aceitando isso de forma plena, oficialmente. E hoje, por causa da cultura da tolerância, que eu vou falar daqui para frente, por causa da cultura da tolerância que está nesse sistema malignizado de Babilônia, então isso é considerado como algo aceitável. Não podemos condenar, não podemos criticar, não podemos falar contra. Isso é racismo, isso é preconceito, e aí você é perseguido quando fala contra, quando você pega a palavra e prega a palavra. Aí nós encontramos também a chamada teologia inclusiva, que é toda um forjar da Bíblia, né? Pegar textos e mais textos, torcendo a sua interpretação para dizer que somos inclusivos e aceitamos essas pessoas de forma natural, né? Nós vemos todo o movimento esquerdista dentro das igrejas dizendo que o socialismo, o marxismo se torna algo aceitável para os nossos dias. A teologia da missão integral, que torce a palavra de Deus hoje para tentar fazer com que a igreja se ajuste e seja, vamos dizer assim, inserida dentro desse sistema, a ponto de pastores estarem dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é a verdade, ela não precisa de atualização, ela precisa ser obedecida. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que Babilônia está aí. Babilônia já está aí. Ela está misturando o princípio cristãos
e pagãos e de outras religiões. O que é sincretismo? É isso. Essa religião, ela usa um pouco dela com um pouco da outra, que tem os princípios dela, mas também outras crenças do outro, e do outro, e do outro, e vai misturando. E vira tudo uma salada dentro de um caldeirão só, em que tudo começa a ser aceito. Aí a gente vê os púlpitos das igrejas sendo frequentados por youtubers de autoajuda, aqueles que usam frases de efeitos, que falam a alma, mas não falam ao espírito, que colocam a pessoa para cima, mas não chamam arrependimento, que falam sobre a importância de ela ter poder, ir para frente, ser realizadora, mas não diz que ela precisa se quebrantar, se arrepender dos seus pecados. Então, são os pregadores de autoajuda e que às vezes chegam e falam, olha, você não pode andar com pessoas que sejam menos do que você tem que andar com pessoas que estão acima de você tem que, não pode andar junto com pessoas que têm fé fraca, você tem que andar com pessoas que têm fé que te colocam para cima, para você ser vencedor e tal. E a gente se esquece que Jesus mandou a gente fazer discipulado. O que é discipulado, senão o mais forte andar com o mais fraco? Como é que nós podemos interpretar Jesus andando com a prostituta, andando com um cobrador de impostos que era rechaçado pela sua própria nação? Como é que a gente pode interpretar isso? Jesus andou com os fracos, com os caídos, com os pecadores. Ele não se misturou no sentido de fazer as mesmas coisas, mas andou com eles no sentido de ser ele a influência e trazê-los para a verdade. Então não tem essa de, o outro tem a fé fraca, eu vou para aquele que tem a fé forte. Mas como? Se ele é mais do que você, ele vai te rejeitar, porque você é menos. Então são frases de efeito apenas para mexer com a alma, com o ego e dizer que você é mais do que aquilo que Deus diz. Querido, você é o que Deus diz que você é. No entanto, lembre-se, a Bíblia também nos exorta, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Nós vemos muitos púlpitos cheios de coachings com as suas mensagens positivistas e atraindo multidões. Eu creio que a igreja hoje está vivendo 2 Timóteo capítulo 4, porque o apóstolo Paulo, escrevendo ali, ele descreveu aquilo que aconteceria nos últimos dias. Leia comigo 2 Timóteo capítulo 4, os versos 2 a 4. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Veja o que Paulo está falando. Paulo está dizendo para Timóteo assim: prega a palavra, mesmo que não seja oportuno, mesmo que as pessoas não estejam gostando. Corrige, repreende, exorte ou encoraje. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, use a palavra com autoridade, se for preciso, repreenda as pessoas, corrija as pessoas, porque haverá um tempo em que as pessoas não vão querer ser corrigidas, em que as pessoas não vão querer ser exortadas, as pessoas não vão querer ser repreendidas. O pastor chega, chama atenção, eu vou para outra igreja. Por quê? Porque na outra igreja, lá eles têm um coaching, lá eles têm os youtubers de ocasião que vão falar coisas que mexem na alma. Eu não preciso ficar ouvindo repreensão de pastor, peraí, o que Paulo diz que vai acontecer? Haverá tempo em que não suportarão as sãs doutrinas. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres, ou seja, vão correr atrás de mestres que vão falar as coisas que massageiam o coração, vão falar o que eles querem ouvir e não aquilo que precisam ouvir. Esse é o sistema babilônico, esse é o sistema religioso que está se implantando no mundo. Quando a gente olha para Apocalipse, a gente vê que o sistema religioso ele tem dois aspectos, ou melhor dizendo, o sistema babilônico ele tem dois aspectos. Um é o religioso, que aparece mais em Apocalipse 17, e o outro é
o aspecto mais econômico. Por isso que eu falo que Babilônia é um sistema religioso social. Mas uma coisa é importante a gente ter em mente: como sistema que prepara o ambiente para o reinado do anticristo, a princípio, Babilônia será algo que vai ser atrativo. Ou seja, as pessoas se unirão voluntariamente, espontaneamente à religião babilônica, vamos dizer assim, a religião da meretriz babilônica. As pessoas voluntariamente vão aderir ao movimento social religioso da Babilônia. Será algo, vamos dizer assim, que as pessoas vão pedir, inclusive muitos cristãos, sob o pretexto de estarem buscando justiça, verdade, estarem buscando o que é melhor e paz, vão aderir voluntariamente ao sistema religioso. Só que ele vai chegar um momento em que ele vai sufocar, porque o propósito do anticristo é ser adorado. Lembre-se, Satanás, quando era o querubim ainda não caído no céu, diante do trono de Deus, ele andava sobre pedras afogueadas, ele era vestido de adoração, tinha acesso ao trono de Deus. E ele encheu o seu coração de malignidade. Como? Ele queria ser adorado como Deus. Ele queria ter o seu trono acima das mais altas nuvens. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então o desejo de Satanás sempre foi receber a adoração de toda a criação. Quando ele tentou bater de frente com Deus, ele recebeu juízo. Então o que ele faz sobre a terra? Ele não bate de frente com Deus. Ele estabelece o seu sistema maligno para que voluntariamente as pessoas se voltem para ele, deixem Deus e busquem a ele. Só que muitos serão enganados, não saberão que estão indo na direção da adoração de Satanás. Veem apenas como um sistema de justiça social, falsa justiça, mas estarão indo na direção do sistema babilônico, que vai dominar o mundo e as suas vidas. E o que é que vai acontecer na sequência? Então, esse mesmo anticristo, Satanás, vai querer a adoração específica para si mesmo. As multidões que antes corriam atrás do sistema babilônico, as pessoas que voluntariamente iam aderindo a esse sistema religioso, social, serão obrigadas a adorar o anticristo. Serão obrigadas a participar da rígida religião do anticristo, em que só ele vai querer ser adorado. Por isso a Bíblia diz que quando o anticristo, o homem da iniquidade, se manifestar, ele vai se assentar no lugar de Deus, ou seja, no templo de Deus, que pode ser Jerusalém, e já vimos isso em outra meditação, mas pode ser também o trono de Deus que está aqui no coração de cada pessoa, que Deus criou para o louvor da sua glória. Então Satanás vai querer se assentar no trono que é de Deus, para ser adorado como Deus, e ele vai se opor a tudo que é adoração ao culto. Ou seja, não apenas cristãos, mas qualquer culto será abolido, porque nesse sistema religioso, aí a obrigação será adorar apenas Satanás. É isso que está sendo preparado. Todo o ambiente está sendo preparado para isso. Bom, hoje, esse estudo, nós estamos dividindo ele em duas partes. Hoje é a primeira parte e eu vou ficar por aqui. Na próxima meditação, eu quero dar seguimento e mostrar para você quais são as evidências de que nesse tempo que nós estamos vivendo, o sistema babilônico já está dominando as pessoas dentro da sua casa, dentro da sua igreja, pode estar lá também, dentro do nosso ambiente de trabalho, ou seja, o sistema religioso social, ele está sendo montado e ele está entrando
criando o que é chamado de capilaridade, entrando em todas as áreas da vida social. E quando a gente menos perceber, estamos aderindo ao sistema e estamos indo na direção do anticristo. Então, mantenha-se alerta, mantenha-se firme na rocha com Jesus, porque aí sim estaremos preservados de sermos engolidos por esse sistema. Porque Deus tem o seu remanescente sobre a terra, Deus tem aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando tudo parece ir na direção contrária. Não tenha medo de ir na direção contrária. É preferível irmos na direção contrária e encontrarmos Deus, do que queremos ir na direção da multidão, agradar os amigos e o sistema e nos perdermos lá na frente.